Esse aqui é um vídeo para quem se sente burro, para quem tem baixa autoestima intelectual. E esse aqui é mais um Respondendo a Comentários da semana, em que eu vou especialmente focar nesse comentário. Meu nome é Vitor Lima, eu sou seu professor de filosofia de hoje e de sempre, e isto aqui não é filosofia. Esse é o comentário que foi feito num vídeo que eu fiz essa semana. Vou colocar o vídeo aqui em cima, o vídeo original, e eu dava ali uma opinião pessoal sobre o que fazer em termos de exercício filosófico, caso você se sinta não contente, triste, para baixo. E aí, incentivado por essa tônica do vídeo, que era uma tônica mais de conselho de professor para aluno, o Arthur perguntou o seguinte, vou ler aqui. Vitor, o senhor poderia fazer um vídeo sobre o que fazer quando a gente se sente burro? Baixa autoestima intelectual me incomoda muito. Vamos falar sobre isso? Porque tem muita coisa para falar sobre isso, de diversas perspectivas, e aqui, de longe, eu não quero esgotar o tema, eu quero falar sobre a minha perspectiva e eu acho que ela pode te ajudar. Eu fiz algumas anotações aqui, eu quero refletir sobre isso. Eu quero falar sobre Sócrates, eu quero falar sobre humildade intelectual, eu quero falar sobre honestidade intelectual, e eu quero falar sobre a diferença entre o burro, o limitado, o ignorante e o incompetente, para tentar delimitar o que eu quero dizer aqui quando eu digo burro. Se você tiver outra concepção de burrice, por favor, coloque aqui nos comentários. Então, vamos começar diferenciando o burro do limitado. Aí no final eu vou dizer o que eu entendo por burro. O burro não é o limitado, porque o limitado é aquele que não é capaz de fazer alguma coisa, no sentido de ele não entende um conceito, ele não é capaz de executar uma atividade simples. Quando a gente fala assim para uma pessoa, nossa, essa pessoa é limitada mesmo, né? Não adianta explicar. Ela não vai mesmo. A gente dá um exemplo, dá outro, e dá outro, e dá outro, e dá outro, e ela não vai. O limitado é aquele que não tem recursos para aprender a fazer alguma coisa, para fazer alguma coisa. O limitado não é o burro. Talvez você confunda o burro com o limitado. O limitado também não é o ignorante. E o burro não é ignorante. O que é o ignorante? Ignorante é aquele que ignora. E ignorar significa não tomar conhecimento de algo, não tomar ciência de algo, não saber que algo existe. Então alguém pode ser ignorante sobre um assunto porque nunca ouviu falar. Não porque não domina aquele assunto, não porque não é capaz de aprender aquele assunto. O ignorante é apenas aquele que nunca ouviu falar. Eu sou ignorante em muitos assuntos, porque inclusive é inviável um só ser humano aprender muitos assuntos de uma vez. O ignorante não é o limitado, que não é o burro. O burro também não é o incompetente, necessariamente. O incompetente é aquele que não tem uma competência. Uma competência é uma habilidade traduzida num saber fazer. Eu tenho competência para escrever textos, eu tenho competência para dar aulas, eu tenho competência para falar língua inglesa, eu tenho competência para aprender filosofia, eu tenho competência para correr, eu tenho competência para lutar jiu-jitsu. Nota, isso é ter competência. Se você nunca lutou jiu-jitsu, você é um incompetente em jiu-jitsu. Você não tem competência, uma habilidade aplicada para lutar jiu-jitsu. E por aí vai. Por mais que seja um xingamento na prática, no dia a dia, incompetência, no significado da palavra desconsiderada do contexto do dia a dia, não significa um xingamento necessariamente. O burro não necessariamente é um incompetente, o burro não necessariamente é um ignorante, o burro não necessariamente é um limitado. O que é o burro então, Vitor? O burro, eu gosto de entender como uma metáfora para o animal mesmo. Sabe o animal burro? Eu não sei se você sabe, mas ele tem uma característica muito curiosa. O animal burro, às vezes, quando ele está... Às vezes não, na verdade não é às vezes, na verdade é com frequência. Quando ele está caminhando, seguindo uma direção, ele do nada empaca. E empacar é se fixar num local e não tem quem arrede dele dali, né? Puxa, empurra, ele fica empacado. Ele empaca. Isso é metáfora de quê? Empacar. Empacar é não sair do lugar. Isso é uma metáfora do campo intelectual
você não consegue ter outra atitude, seja ela física, seja ela intelectual, perante uma situação. Isso é empacar. Por exemplo, você não consegue ter outra perspectiva sobre um assunto. Não importa quantas perspectivas se coloquem diante de você, você sempre tem a mesma perspectiva. Por exemplo, se você é de direita, você vê o mundo só pelos olhos da direita. Se você é de esquerda, você vê o mundo só pelos olhos da esquerda. O burro é aquele que empaca, é aquele que não sai do lugar. E por que eu disse que o burro não necessariamente é um ignorante? Porque eu vivo falando da figura do erudito burro. O que é o erudito burro? É aquele que lê muitos livros, mas todo livro que ele lê é sempre o mesmo livro. Por quê? Porque ele só interpreta o livro à luz das referências que ele já tem, à luz das crenças que ele já tem, à luz da visão de mundo que ele já tem. Então, tudo no livro é fácil, é simples de entender, porque tudo ele compara com as vivências que ele já tem. Ele não se deixa ter uma vivência nova. Ele é um erudito burro, ela é um erudito burro. Por quê? Porque o erudito burro é aquele que tem muitas referências, mas todas as referências, no final das contas, são a mesma, porque ele sempre interpreta pela mesma lente. O burro não necessariamente é limitado, porque, poxa, para que uma pessoa seja erudita, ela tem que ter uma capacidade de absorção. E, de fato, ela tem. Ela não é necessariamente uma pessoa limitada. Ela pode ser uma pessoa de formação amplíssima, formal ou informal. Mas ela é burra, porque ela não consegue sair do mesmo lugar. O burro não necessariamente é um incompetente. Nota, o burro pode assumir cargos de altíssima complexidade. O burro pode ser um presidente da república, o burro pode ser um CEO, o burro pode ser um professor universitário, o burro pode ser um cientista. Se ele empaca, se ele não consegue ter outra perspectiva, ele é burro. Percebe? O burro é aquele que empaca, que não consegue ter outra perspectiva. No meu jargão aqui, é aquele que não consegue alargar o pensamento. O alargamento de pensamento, do modo como eu vejo, é a capacidade de sair de si para voltar para si mais rico intelectualmente. E a capacidade de sair de si é enxergar o mundo com outras categorias que não são as minhas. Essa capacidade é a capacidade de quem tem um pensamento alargado. E para mim, só importa estudar filosofia se for para alargar o pensamento. Pensar com categorias que não são as minhas, ainda que eu não consiga só pensar com essas categorias e que eu volte para ver as minhas de modo mais interessante. Esse é o burro. Então, Arthur, se você se sente burro assim, tem alguma coisa que a gente precisa fazer. Mas tem muitas chances de você não ser esse burro, de você se sentir, né? Não ser o limitado, o ignorante, o incompetente. Mas eu quero que você perceba agora o valor da ignorância, porque ela não se confunde com a burrice. O valor de você não saber das coisas, porque isso não se confunde com a burrice. O valor de você ser, inclusive, se perceber limitado diante da vastidão do conhecimento. Isso não se confunde com burrice. E aqui nós temos que lembrar de Sócrates. Nós temos que lembrar de Sócrates, obviamente. Tem uma aula inteira do Sócrates lá no Núcleo de Formação Filosófica, lá no curso de História da Filosofia, módulo de Filosofia Antiga. Tem uma aula inteira aqui do Sócrates e os sofistas, e eu baixei a apostila aqui para compartilhar com vocês. Quando Sócrates está dizendo, lá na Apologia de Sócrates, por que chamam ele de sábio, ele diz exatamente essa coisa aqui. Pois eu, varões atenienses, que ele está discursando para o júri, né, diante do tribunal, não obtive esse nome por nenhuma outra razão a não ser por causa de uma certa sabedoria. Que tipo de sabedoria? A sabedoria que é humana, talvez. Na realidade, nessa corro o risco de ser sábio. Mas aqueles que eu mencionava há pouco seriam talvez mais sábios numa sabedoria maior que a humana. Ou não sei dizer, o que dizer. Nela, porém, eu mesmo não sou instruído. E quem diz que sim, não somente como fala para me caluniar. O Sócrates está se referindo a uma sabedoria humana em contraposição a uma sabedoria não humana. E ele refina o que é essa sabedoria humana um pouco abaixo. Ele fala assim, ó. A partir daí me tornei odioso a eles e a muitos dos circunstantes, e indo embora, fiquei então raciocinando comigo mesmo. Sou sim mais sábio que esse homem.
Pois corremos o risco de não saber nenhum dos dois nada de belo nem de bom, mas enquanto ele pensa saber algo, não sabendo, eu, assim como não sei mesmo, também não penso saber. É improvável, portanto, que eu seja mais sábio que ele numa pequena coisa. É improvável não, é provável. Precisamente nesta, porque aquilo que eu não sei, também não penso saber. Nota, é daqui que vem o equívoco de dizer que o Sócrates falou só sei que nada sei, coisa que ele nunca disse. Não, pelo menos não nos textos platônicos. O que ele fala é: aquilo que não sei, também não penso saber. Aquilo que não sei, também não penso saber. É muito diferente de eu só sei que nada sei. Aquilo que não sei, também não penso saber, é uma clareza dos limites do meu conhecimento. Olha o quanto ser limitado, no sentido não do que eu falava antes, né? O limitado é aquele que não vai mesmo, né? Não engrena. O limitado aqui é num sentido mais de condição humana. Qual que é a condição humana? A condição humana é a condição de não ser um Deus. E um Deus é aquele que é superpotente em tudo, inclusive no conhecimento. Nós humanos não somos deuses, nós humanos somos, por condição, impotentes para muita coisa, inclusive para conhecer a totalidade das coisas. Se dar conta disso é a sabedoria humana. Saber os limites do conhecimento é a sabedoria humana. Saber até onde eu posso ir agora é uma sabedoria humana. E isso já é sabedoria. Não é conhecimento total, mas é sabedoria. Ter a noção dos próprios limites é sabedoria. Isso tem tudo a ver com humildade intelectual. E eu queria tocar nesse ponto aqui também, para que você reflita sobre o que é se sentir burro. Tem um curso que não está mais disponível na plataforma, chamado Demônios Intelectuais. Demônios Intelectuais. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Era um curso que eu dava junto com o Pensando Bem, que era um curso de argumentação e pensamento crítico, que hoje está aqui na plataforma, na verdade, né? Ele está nessa trilha de pensamento crítico. Mas eu tirei o Demônios Intelectuais, só está disponível para quem é veterano. Para quem entra agora não está, infelizmente. Mas eu vou mostrar para vocês aqui. Acho que ele está aqui, ó. Cursos Demônios Intelectuais. E aqui eu falo sobre virtudes intelectuais. Humildade intelectual, curiosidade intelectual, autonomia intelectual, honestidade, tenacidade e coragem. Quando eu falo de humildade, eu venho para cá, ó. Para mim, humildade é o meio termo, tá vendo? Entre a desvalorização daquilo que você acredita, completa, e a hipervalorização daquilo que você acredita. Ou seja, não ser humilde é tanto se menosprezar, dizendo que você não sabe nada, que você é um completo ignorante, quanto você dizer assim, não, eu sou o cara, eu sou o tal, eu nunca erro. A humildade intelectual é saber a medida daquilo que você sabe. No fundo, o Sócrates está querendo ser humilde intelectualmente nesse sentido. Ele está querendo estabelecer os limites do que ele sabe, e estabelecer os limites do que ele sabe é examinar aquilo que é bem fundamentado, aquilo que é bem fundamentado e aquilo que não é. E ter noção daquilo que é bem fundamentado, que corresponde às suas crenças, já é um ganho tremendo. Porque a maior parte das pessoas não tem consciência daquilo que é bem fundamentado a respeito do que diz, a respeito do que utiliza no seu discurso atual. Muitas pessoas utilizam conceitos à torto e à direito sem saber o que estão dizendo. E com toda a pompa, né, de quem sabe muito, quando na verdade sabem pouco ou quase nada. Portanto, ser burro é ter essa noção da limitação e caminhar, né, nesse meio termo entre se achar o tal e se menosprezar completamente. Tenha cuidado se você está se menosprezando completamente. Por quê? Porque isso é um exagero que quase sempre é falso. Ninguém sabe nada, ninguém sabe zero, ninguém é completamente descartável do ponto de vista do conhecimento. Nem que seja a sua vivência, você tem. Nem que seja a pouca experiência que você já percorreu neste planeta, você tem. Portanto, não há por que se desvalorizar completamente. Mas eu acho que a virtude maior, além da humildade intelectual, é a honestidade intelectual. Mas antes de ir para a honestidade intelectual, lembrei de um caso aqui que eu quero compartilhar com você. Tem uma anedota comum no mundo da filosofia
que tem a ver com humildade. Tem a ver com esse balanço entre aquilo que você sabe e aquilo que você acha que não sabe. Esse meio termo, né? De valorizar na medida aquilo que você sabe. Quando você começa a fazer filosofia, você descobre que você é menos inteligente do que você acha e você descobre com frequência que os pensamentos que você achava que eram originais seus, na verdade, não são originais seus. Alguém muito mais inteligente, muito mais esforçado e muito mais sortudo na vida, geralmente filósofos são sortudos na vida, geralmente, no sentido social. Não, nem todos, mas geralmente. Já pensou sobre isso antes de você? Já pensou mais? Já pensou melhor? E de modo que o seu pensamento não é tão importante assim no sentido de originalidade. Ele é importante porque ele é seu, mas não no sentido de originalidade. Então você tem uma certa humildade intelectual. Você fala assim, opa, eu não sou o rei da cocada preta, né? Eu não sou a última bolacha do pacote. Eu não sou. Eu tenho que baixar minha orelha e aprender com esse cara aqui. Mas indo para honestidade intelectual, como é que eu entendo honestidade intelectual? E aqui eu também coloco lá numa aula de honestidade intelectual. Eu entendo também como um meio termo entre a total fidelidade a posições alheias e a total deturpação das posições alheias, assim. O honesto intelectualmente é aquele que tem duas características. É aquele que busca não deturpar o que os outros disseram e aquele que busca colocar sempre a claro, né, claramente as suas influências. É aquele que faz um esforço consciente de dizer assim, olha, o que me influencia é isso, isso e aquilo. Olha, o que eu sei é isso, isso e aquilo. Olha, da onde eu parto é daqui, daqui e daqui. Olha, quando eu vou tentar entender alguma coisa, eu estou partindo dessa e dessa fonte. O honesto intelectualmente é também aquele que, na tradição socrática, está querendo prestar atenção nos limites do que sabe, mas está atento de tornar explícito de onde ele está partindo. De onde ele está partindo. Estou partindo daqui, 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 daqui. E faz um esforço consciente de não deturpar quem que ele está tentando entender. É muito difícil ser honesto nesse sentido de não deturpar opiniões alheias. É muito difícil ser honesto no sentido de declarar todas as fontes das quais você parte, porque muitas vezes você não tem consciência das fontes das quais você parte. Mas essa honestidade intelectual também é um projeto socrático. Quando Sócrates vai em praça pública e pergunta de cada um sobre os conceitos, o que é o amor, o que é a coragem, o que é a piedade, ele está em busca de onde as pessoas partem para dizer o que elas dizem. Certo? É isso que ele está em busca. E por que que isso é uma coisa que ajuda a pensar na burrice, ou no sentimento de burrice, ou como o nosso amigo lá fala, de autoestima, baixa autoestima intelectual? Porque geralmente você sente baixa autoestima intelectual quando você confunde burrice com incapacidade, incompetência. E geralmente você se sente incompetente quando você não consegue entender alguma coisa. Quando você já tentou de todas as formas e não conseguiu. Quando, na verdade, o próprio ato de tentar entender alguma coisa e não entender no processo já é parte do entendimento. Ficou difícil de entender aqui, né? Mas deixa eu te contar uma coisa e aqui eu encerro a reflexão. Quando a gente está estudando um assunto, fácil ou difícil, o fato de a gente sentir dificuldade de entender esse assunto não é um mau sinal, ao contrário do que a gente pensa. É um bom sinal. Por que que é um bom sinal? Porque significa que a sua mente está operando para fazer conexões que você não tinha para poder consolidar aquela informação que você está tentando aprender. Se tudo fosse familiar para você, se diante de qualquer novo assunto, aquilo ali fosse tão familiar, mas tão familiar que você não tivesse obstáculo nenhum de aprender, isso seria sinal de que você não está aprendendo nada novo. Se é familiar para você, você já sabia. Portanto, você não está aprendendo. Aliás, é toda essa a dificuldade do erudito burro. Porque tudo que ele lê, tudo que ele tem acesso, ele já sabia. Entende? Ele é incapaz de aprender nada novo. Quando você tem dificuldade, significa que você está aprendendo. Repare
muito bem nisto aqui. Sentir dificuldade é um indício positivo de que você está aprendendo. Não de que você é limitado, incompetente ou algo do tipo. Certo? Não é. Portanto, assim, se você é religioso, dê graças a Deus porque você está com dificuldade de entender alguma coisa. Se você é ateu, dê graças a Sócrates, né? Graças a Sócrates. Porque quando você está com dificuldade, significa que você está aprendendo. Não é sinônimo de burrice. É o contrário de burrice. Quando você empaca num lugar e só tem um ponto de vista, você tem facilidade para aprender tudo, porque tudo é familiar. Tudo é familiar. Sabe? Então, o que fazer quando você se sente burro? Examine o que é a burrice. Eu te dei alguns elementos aqui para você diferenciar burrice de limitado, de ignorante, de incompetente. E perceba que o burro é aquele que empaca num assunto. É aquele que não consegue ter outra perspectiva. O burro não é aquele que não consegue entender. O burro não é aquele que sente dificuldade de entender. Quem sente dificuldade de entender está no caminho certo. Significa que você está fazendo novas conexões. Significa que você está se esforçando. Significa que você vai entender aquilo de um modo muito, muito, mas muito especial que talvez nunca saia da sua memória. Se você for burro desse jeito, dê graças a Sócrates ou graças a Deus, a depender de quem você devota aí religiosidade. Certo? Baixa autoestima intelectual, em grande medida, vem dessa confusão mental. Você tem um conselho aí, se você sente baixa autoestima intelectual, coloca aqui nos comentários. Compartilhe as ideias também. Espero que vocês tenham gostado dessa resposta a perguntas. Façam suas perguntas nos comentários e se eu puder ajudar, eu venho aqui ajudar. Se você quiser conhecer a minha escola, o Núcleo de Formação Filosófica, o link está no comentário fixado e na descrição. Não se esqueça, você é o que pensa. Fique com Sócrates.